Bora falar sobre a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca contra Nicolas Jarry. Eu tive que aprender a falar esse nome que é tão difícil que eu vou falar Nico a partir da... Nicolas Jarry é o nome, é a forma correta de anunciar o adversário do João Fonseca no terceiro round, terceira rodada de Wimbledon, um jogo que tende a ser mais um jogo duro, afinal estamos em um Grand Slam, não tem como ser diferente. Agora, a partir de agora é tudo jogo difícil, mas olha, eu vou te dizer uma coisa aí, a chave clareou, não tem mais um cabeça de chave no quadrante, pelo menos do lado esquerdo do quadrante do João Fonseca, então o João, com o tênis que ele tá jogando, ele tem tudo para avançar das próximas fases aí. Até porque o próximo adversário seria o Lereshka, uma possibilidade, ou o Tiafoe, os dois foram eliminados. Então, o João Fonseca, no mínimo, vai entrar como favorito em todos esses confrontos e a gente vai destrinchar toda a carreira do Nico, do chileno, o Nicolas Jarry. Ou Jarry, já nem sei mais como falar. Então, bora lá. Antes de falar do jogo, eu vou pedir a sua inscrição aí no canal. Passamos aí dos 4.600, se eu não me engano, já estamos chegando próximo aos 5.000 inscritos. Precisamos muito da sua ajuda. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E eu gostaria também de fazer um convite e um agradecimento ao mesmo tempo antes da gente falar desse jogo. O convite é para vocês participarem do nosso clube de membros. Eu vou deixar uma condição especial aí e o link na descrição e no comentário fixado do vídeo. Então, se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, o valor é um valor totalmente simbólico e você vai ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp comigo, com o Renato, com os outros membros do canal. Você fala assim, pô, os caras estão voando, né? Tem um monte de membros. Nós temos 5 membros no canal. Então, vou fazer um agradecimento especial ao Ronaldo Spranger, que além de ser membro, acabou virando um grande amigo meu. Então, de inscrito, ele virou o meu amigo, Ronaldo Spranger, o Manuel Amorim, que já estão com a gente há 3 meses. O Renato Rios, que está com a gente já há 2 meses, junto com o André Verdiano. E agora, recentemente, entrou o Hugo Cavalcante, então temos 5 membros, um grande abraço a todos eles, a gente troca ideia todos os dias ali no WhatsApp, então se você quiser fazer parte aí dessa comunidade, para conversar sobre tênis, para receber conteúdo exclusivo, hoje, por exemplo, a gente estava anunciando ali, toda vez que o jogo era adiado por causa da chuva, a gente colocava ali no WhatsApp, então você também vai ter uma informação na palma da mão, então seja membro do canal, apoie o Auge nas Quadras, que vai valer muito a pena. Então vamos lá, João Fonseca contra Nicolas, já nem lembro como eu falei o nome dele, se eu falei Jarry, enfim. Contra o Nico, o chileno, que é o número 143 do ranking. O jogo que vai ser no dia 4 de julho, ou seja, sexta-feira. Enquanto eu gravo esse vídeo ainda não tem horário definido. Vai lá nos nossos posts no YouTube, que a gente vai atualizar. Assim que sair o horário, a gente atualiza ali. Eu coloquei 60% de vitória para o João, de probabilidade. Acho que gira entre 55% e 60%. As casas de aposta estão colocando o João um pouquinho mais favorito, mas tem a questão do hype também. Eu acredito que seja um jogo ali 60-40. Na minha opinião, é um jogo duro e a gente vai falar tudo sobre esse chileno aí. Quem é? O Nicolas Jarry. Destro, backhand de 2 mãos. 29 anos de idade, mais de 2 metros de altura. O cara é um gigante, 2 metros e 1 e tem 3 títulos ATP. Estilo de jogo ofensivo, é um cara bem agressivo, é muito agressivo e tem como ponto forte o seu saque. É um dos melhores sacadores do circuito, tem uma pancada no saque e ele costuma alternar boas e más semanas. Ele tem semana que ele vai pro título e tem semana que ele é eliminado na primeira rodada. Inclusive, ele passou por uma fase bem ruim recentemente. Tinha vários pontos a defender da campanha no Saibro que ele fez final em Roma, no Masters de Roma, no ano passado. Não conseguiu defender esses pontos, acabou caindo muito no ranking e chegou no ranking 143 aí. Mas ele é um cara muito bom, que teve ótimas fases aí na carreira. E tem como ponto forte o saque, mas é um cara que sabe o que faz. Tanto é que as finais dele todas são em Saibro, a gente vai dar detalhes. Então, nas últimas 52 semanas, a fase dele realmente não é boa. Pelo menos não era boa até o Wimbledon. E eu costumo falar que o tenista, quando ele encaixa uma semana boa, é difícil de segurar por causa da confiança, né? A confiança, ela move muitos dos tenistas. E esse cara é um que é movido totalmente pela confiança. São 18 vitórias e 26 derrotas nas últimas 52 semanas, onde no piso duro ele tem 5-11, no Saibro 5 vitórias, 12 derrotas e na grama 8-3. Então,
esse retrospecto negativo, ele não se aplica à grama. Ele tá indo muito bem na grama. Contra a top 10, ele tem 1 vitória e 3 derrotas. Contra a top 20, 1 vitória e 9 derrotas. Contra a top 50, 3 vitórias somente, 13 derrotas. E contra a top 100, 9 vitórias e 20 derrotas. Quando você olha esses números, você fala, pô, tá tranquilo pro João, né? Pô, esse cara não vai oferecer muita resistência, mas não é bem por aí. Veja só as finais dele, e aqui eu já vou dar a primeira característica dele. Ele é um jogador de saque, mas ele é um jogador que joga bem no saibro. Então, o jogo dele encaixa demais no saibro rápido. Tanto é que essas finais aí, quase todas são em saibros com altitude. Por exemplo, 2018 ele teve um vice-campeonato em São Paulo. São Paulo, queira ou não, tem altitude, né? Em São Paulo, então a bolinha anda um pouquinho mais. Segundo lugar. Depois em Geneva, segundo lugar contra o Zverev em maio de 19, também um saibro rápido. Bastad, outro saibro que é rápido. Em julho de 19 contra o Londeiro, foi o primeiro título dele. Depois ele só vai voltar a ser campeão em 2023 em Santiago, no Chile. A altitude também, saibro rápido contra o Echeverri. E aí, em 23, ele faz outra final contra o Dimitrov e outro título. Então foram 2 títulos em 2023. Em Geneva também, que é um saibro rápido. E o único saibro lento que ele foi final aí foi Buenos Aires, contra o Facundo Bagnis, onde ele foi vice-campeão. E o último resultado dele, Roma Masters, como eu falei, em 2024, uma campanha espetacular, onde ele chegou até a final contra o Zverev e acabou sendo vice-campeão. Então é um currículo interessante do chileno, são 3 títulos e 4 vice-campeonato, isso só ATP, fora isso ele ainda tem 5 títulos Challenger. Então a gente chegou numa nota do Nico de 74, por quê? Técnica 7, é um cara muito competente, com uma boa técnica na grama, matchup 8, porque o João, historicamente, quando ele pegou esses sacadores muito agressivos, ele teve dificuldade, então matchup 8, que é um jogo complicado para o João. Momento 7, né, porque ele vem aí de uma ótima campanha em Wimbledon, mas no médio prazo ali, o momento dele não é tão bom assim. E experiência 8, é um cara bem experiente, então chegamos nessa nota 74. Eu vou colocar também aqui os resultados dele em Wimbledon. Acho que é bem legal a gente colocar isso para a gente ter noção como que é o desempenho dele na grama. Então veja só, a gente puxou todos os jogos do Nico em Wimbledon desde que ele estreou lá em 2018. Não, na verdade eu vou pegar aqui antes o 2015 aqui, ó. 2015 ele estreou no quali, perdeu para o Saville, foi o primeiro jogo dele em Wimbledon. Aí em 2017 ele já faz a primeira boa campanha dele. Ele passa pelo quali, ali tá Q1, 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 mas é Q1, Q2, Q3. Então ele passa pelo quali em 2017, vitória sobre o Glasspool, Kravchuk e Novikov. E aí ele joga a primeira rodada contra o Gilles Simon, que era um francês muito bom na grama, inclusive, e acabou perdendo na primeira rodada. Então, essa foi a primeira vez que ele entrou ali na chave principal de Wimbledon. Aí, em 2018, ele já tá na chave principal, ele não disputa o quali e passa pela primeira rodada contra o Krajinovic, e depois perde uma batalha contra o McDonald, perdendo por 11-9 no quinto set. Então, foi realmente... bateu na trave ali para ir para o round 3. 2019 ele é eliminado na primeira fase contra o Andrea Seppi, italiano. E 2023 ele sofreu com bastante lesões nessa época, ficou um tempo fora do circuito. Aí 2023 ele volta e aí faz uma ótima campanha, chegando no round 3, na terceira fase, que é exatamente essa fase do confronto contra o João. Então ele ganha do Cetinato, ganha do Kubler e perde do Alcaraz, porque ele ainda tira 7 do Alcaraz em 2023. 2024 ele perde na primeira rodada contra o Shapovalov, e aí 2025 ele não entra na chave direta, ele tem que disputar o quali, que é a campanha atual. Então ele tem 3 vitórias no quali sem perder sets, então ele ganha 2-0, 2-0 e 3-0. O quali de Wimbledon ele é um pouco diferente, o Q1 e Q2 é melhor de 3 sets, e o Q3 já é melhor de 5 sets, por isso que o placar é diferente. E já na primeira rodada ele vence o Holger Rune, que foi uma vitória espetacular, e depois mete um 3-0 no Thiem. Então é uma campanha muito boa do Nicolas Jarry aí em Wimbledon. Então o caminho do João... ele tá sendo bastante alterado. Ele passou pelo Fernley, passou pelo Brooksby, agora ele pega o Nicolas Jarry, que eu já falei o nome dele diferente o vídeo inteiro. E nas oitavas de final ele pegaria Bellucci ou Norrie. Então ele tá pegando caras ali nas oitavas com ranking abaixo do dele. Aliás, o Brooksby ranking abaixo,
o chileno, agora o Nico ranking abaixo e depois ranking abaixo. Pra você ver como a chave deu uma clareada. Então, o João tem um caminho aí mais facilitado. Eu até puxei aquela artezinha dos cabeças de chave. Os cabeças de chave estão caindo. Nessa primeira página aí, o Fritz estava jogando agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Tá 2-2. Eu tô gravando esse vídeo, o vídeo tá indo ao ar na quinta-feira, dia 3, mas eu tô gravando na quarta-feira à noite. Então tem ainda o jogo do Fritz para terminar. Então o Fritz pode ser que seja um que caia aí também. E na segunda página já bastante gente caindo aí. Tem um deles tá jogando, é o Foquina. O Foquina também tá jogando agora. Então olha quantos favoritos, cabeças de chave, já caíram. E quando a gente olha o quadrante do João, eu vou aqui já direto pro quadrante dele. Veja só, o Belucci aí passou pelo Lerresca e o Norrie passou pelo Tiafoe. Então, o Fonseca, o João já tem um quadrante aí mais interessante, um caminho mais interessante, né? Mas antes ele tem que passar pelo o Nico, que é um jogo duríssimo. E aí, quais são as características aí do chileno? Eu vou voltar até aqui para aquele primeiro slide dele e falar um pouquinho sobre o jogo dele. Primeiro, onde é que se passa essa vitória do João? Devolução. Diferentemente do jogo contra o Brooksby, o jogo contra o Nico vai ser um jogo diferente em termos de chances. Muito provavelmente o João vai ter menos chances no saque dele. Ele foi quebrado somente 2 vezes em Wimbledon, em 5 jogos. Então ele é um cara que saca demais e quando ele devolve, ele não é tão bom na devolução. Então o que vai ser um jogo? Vai ser um jogo mais de saque e um jogo provavelmente de tie-break também. Né? Um jogo parecido com o jogo do Fritz. Ele é aquele cara de saque potente e primeira bola. Ele vai tentar levar para o forehand para tentar definir os pontos. É um cara muito alto, né? Então é um cara, apesar de ser muito alto, ele vai bem na linha de base, então ele vai ter trocas de bolas, mas serão pontos curtos no jogo. Essa é a tendência. Então o João vai ter que continuar sacando bem. Por quê? Porque o Nico é um cara que ataca muito o segundo saque. Então se o João errar o primeiro saque, o chileno vai para cima no segundo saque para tentar definir rapidamente. E no saque do chileno vai vir pancadaria. Eu tô gostando muito do João, da forma como ele tá devolvendo o saque, principalmente o primeiro saque. Inclusive, quando a gente fez um vídeo recentemente falando sobre os números do João, ele era um dos melhores em devolução, em pontos ganhos no primeiro serviço do adversário. Então ele é um cara que sabe atacar bem o primeiro saque do adversário e quando ele conseguir devolver, a tendência é o ponto ser rápido. Então ele tem que ser muito eficiente nas devoluções de saque. Breakpoints, né, que tem sido aí o calcanhar de Aquiles do João, a tendência é que ele tenha menos breakpoints, então ele vai ter que ser mais eficiente nesses pontos e sacar bem. Acho que não tem muito segredo. Não pode, na minha opinião agora, diferente do que foi contra o Brooksby, que eu falei que o João tinha que ter mais agressividade nas trocas de bola, eu acho que contra o Nico já é diferente. Eu acho que tem que ser aquele João que dosa mais, que encontra a melhor oportunidade para buscar o winner. Se ele for para pancadaria com o Nico, é o jogo que o Nico quer. O Nico quer aquele jogo de pancadaria, quem acertar primeiro ganha. E eu acho que o João tem que saber se defender, tem que tentar movimentar o chileno e matar o ponto na hora que tem que matar. Então o jogo passa pelo saque do João, passa pela devolução do João no saque do Nico e principalmente pela agressividade. Então se o João for um cara agressivo e ele tiver calibrado, a tendência é que ele ganhe. Inclusive eu acho que ele ganha esse jogo, que ele tem tudo para ganhar, mas é um jogo muito difícil. Para mim é o jogo mais difícil, tá? Do João nessa fase. Ele pegou o Fernley na primeira, pegou o Brooksby na segunda. Eu acho que o João tá num nível muito alto, por isso que eu coloquei 60%, mas pra mim é o jogo mais difícil porque o adversário, o Nico, é um cara que quando ele tá bem, ele pode ganhar de qualquer um. Ele tem grandes vitórias na carreira, vocês viram ali que ele ganha de top 10 e tudo mais. Então é um jogo que o João tem que tomar muito cuidado, tem que estar aceso ali desde o início. Tem a questão do desgaste também, né? O Nico já não é um jovem, ele já sofreu com lesões na carreira, ele já jogou 5 jogos em Wimbledon. Tudo bem que o último agora foi um jogo de 3 sets. O Wimbledon não é diferente, é um Grand Slam diferente. Você desgasta menos, né, o tenista ao longo da partida, mas queira ou não, são 5 jogos. Então, se o jogo se alongar, tende a ser pior para o chileno do que para o João. Então, também tem essa questão. E obviamente, o chileno vai querer sets mais rápidos, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu vou querer a sua opinião aí. Quero saber se você entende que o João é favorito, que ele vai ganhar. E aí a gente vai ter a luzinha verde, né? Hoje é a luzinha azul de pré-jogo e eu espero que após o jogo
né, que vai ser na sexta-feira, dia 4, a gente venha com um pós-jogo com a luzinha verde de novo e tudo certo. E lembra da nossa profecia, hein? Se inscreveu no canal, vitória do João. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui e não tá inscrito no canal, saiba que você pode prejudicar o desempenho do João Fonseca. Valeu, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.